Olá pessoal, sou o professor Gustavo Dias, professor e coordenador do curso PRIOS. Vou trazer uma dica para vocês hoje de clínica médica, uma questão que caiu na última prova para enfermeiro do Corpo de Saúde da Marinha. Questão número 38. A questão diz o seguinte: de acordo com o UDES 2005, a síndrome patológica que resulta na formação indiscriminada de coágulos de fibrina por toda ou pela maior parte da microvasculatura, resultando em sangramento difuso e indicativo de consumo de fatores de coagulação e plaquetas, é chamada de... Temos como opções Wolff-Parkinson-White, coagulação intravascular disseminada, hemofilia, tromboembolismo venoso ou Stevens-Johnson. Bem, analisando o enunciado, nós observamos que trata-se de uma situação em que ocorre uma formação indiscriminada, descontrolada de coágulos de fibrina, resultando em sangramento difuso devido ao consumo aumentado de fatores de coagulação e plaquetas, ok? Bem, vamos às alternativas. A primeira alternativa, a letra A, fala de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White é uma síndrome caracterizada pela presença de uma onda anormal no eletrocardiograma, que é a onda delta. Nós temos na síndrome de Wolff-Parkinson-White uma onda P, e aqui entre a onda P e a onda Q do complexo QRS, nós temos aqui uma onda em rampa denominada onda delta. Ao invés de nós termos um intervalo PR isoelétrico na linha de base do traçado do eletrocardiograma, nós temos essa onda em rampa que vai fazer com que a onda P se comunique diretamente com a onda R. Isso acontece porque o indivíduo que tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele possui uma via anormal de condução de impulso elétrico no coração, chamado feixe de Kent. Esse feixe de Kent provoca uma passagem mais rápida do estímulo por meio do nódo atrioventricular. O estímulo que sai do nódo sinoatrial, que percorre os átrios e que é pausado no nódo atrioventricular antes de ser liberado para os ventrículos, ele segue um caminho anômalo, pula o nódo atrioventricular e passa rapidamente para os ventrículos. Esse feixe anormal acaba provocando um ataque à arritmia, porque o estímulo passa rapidamente pelo ventrículo por essa via anômala. O tratamento é um procedimento de ablação para cauterização desse feixe de Kent. Portanto, síndrome de Wolff-Parkinson-White em nada tem a ver com o distúrbio da coagulação. Bom, aqui eu vou pular para a letra C. Letra A, então, a gente vai excluir. A letra C fala de hemofilia. A hemofilia é uma doença da coagulação, mas não é uma doença caracterizada pela formação indiscriminada de coágulos e aumento do consumo dos fatores de coagulação. A hemofilia é uma doença caracterizada pela falta de fatores de coagulação. O indivíduo tem um distúrbio hereditário em que ele nasce com falta de alguns fatores de coagulação. Nós podemos ter a hemofilia do tipo A, que é pela falta do oitavo fator de coagulação. Podemos ter também uma hemofilia do tipo B, que é pela carência do nono fator de coagulação, também denominado fator de Christmans. Existe uma doença que também afeta o fator 8 de coagulação, uma doença muito importante chamada doença de von Willebrand.
Essa doença de von Willebrand, ela é caracterizada pela falta do fator de von Willebrand, que é um importante fator para a ativação do fator 8 da cascata de coagulação. Portanto, nessas doenças, doença de von Willebrand, hemofilia A e hemofilia do tipo B, o indivíduo tem um comprometimento na cascata de coagulação devido à ausência de um fator de coagulação ou de um cofator de coagulação, como é o caso do von Willebrand, ok? Então, também não é hemofilia uma doença caracterizada pela indiscriminada formação de coágulos que consome os fatores de coagulação. O tromboembolismo venoso, como vocês sabem, é uma situação de hipercoagulabilidade, seja por hiperviscosidade sanguínea, porque o indivíduo tem algum fator de risco, faz uso de algum determinado medicamento que aumenta o estado de coagulação do sangue, ou é um pós-operatório em que ele fica muito tempo acamado e o sangue fica extasiado nos membros inferiores, acaba acontecendo a formação de coágulos que provoca a trombose venosa profunda, que pode evoluir para um quadro de embolia, caracterizando um tromboembolismo. Portanto, não é a nossa resposta também. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de Stevens-Johnson é uma reação alérgica grave, mais comum em crianças, provocada geralmente por medicamentos analgésicos, a própria dipirona, barbitúricos como fenobarbital, idantal, que é a feritoína, sulfonamidas e outras medicações. Nessa síndrome de Stevens-Johnson, o indivíduo tem uma reação cutânea grave, com formação de lesões e de bolhas em toda a pele e pelas mucosas do corpo, semelhante a um grande queimado. Portanto, síndrome de Stevens-Johnson também não é a nossa resposta correta. A resposta correta dessa questão é a letra B, que fala de coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada, também denominada CIVD, ou de acordo com o Brunner, CID, é uma condição em que o indivíduo tem um consumo maior de fatores de coagulação na microcirculação. Esse consumo aumentado de fatores de coagulação e de plaquetas na microcirculação provoca um déficit de fatores de coagulação e de plaquetas, o que resulta em sangramentos difusos, sangramentos gastrointestinais, pulmonares, hemorragias graves que provocam choque hipovolêmico e levam esse indivíduo ao óbito em grande parte das vezes. Essa é uma condição extremamente comum nos quadros de sepse, também é muito comum nos indivíduos com doenças hepáticas. Ok, pessoal? Então, a condição associada à formação indiscriminada de coágulos de fibrina, resultando em sangramento devido ao consumo dos fatores de coagulação em plaquetas, é a coagulação intravascular disseminada. Esse é um conteúdo super importante, conteúdo dado aqui no curso PRIOS. Venha você também fazer parte desse time e aprenda sobre estes conteúdos e muitos outros para garantir o seu sucesso na vida profissional. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.